Aí, você já se perguntou como que um piloto de um avião faz para chegar até o seu destino sem se perder na imensidão que é esse planeta? Pois é, já recebi essa pergunta e você também já deve se ter feito essa mesma pergunta. É o tema do vídeo de hoje. Eu vou ensinar na prática como que a gente faz uma navegação aérea, usando apenas uma carta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Conhecimento é Verdade, né? Nosso canal aqui do YouTube, tá? E a nossa página ali do Facebook do Conhecimento é Verdade, né? A nossa página de expansão e evolução da consciência, tá? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês na prática como que é feita uma navegação aérea, né? Já recebi várias perguntas, Giovanni, como que um piloto, quando ele tá voando, ele sabe para onde ele está indo, tá? E ele sabe que ele não está perdido, né? Porque a gente sabe que o planeta, ele é gigante, né? E se ele não tiver um GPS, como que o piloto faz para saber o caminho que ele está seguindo? Bom, é aí que entra a navegação, tá? A gente está falando de navegação visual. E se tratando de navegação visual, a gente vai usar dois tipos de navegação, que é a navegação por contato, tá? Ou seja, aquela navegação que você usa pontos de referência. Inclusive a gente vai ver que referência ela é fundamental para que você saiba que você não está perdido e para você fazer um cross-check ali com o seu relógio. Olha, agora deu tantos minutos e eu estou passando exatamente em cima da minha referência. Então a gente vai usar a navegação por contato, que é a navegação por referência, pode ser um rio, uma ponte, uma cidade, né? Uma estrada, tá? Nesse caso eu vou usar aqui cidade, que vocês vão ver. E a gente usa também a navegação estimada, ou seja, relógio, bússola e velocímetro. E a gente vai ver que esses três instrumentos é fundamental para a gente fazer uma navegação visual usando apenas uma carta aeronáutica, tá? Então, eu coloquei aqui algumas fotos minhas fazendo navegação também, né, para vocês verem como que é. Antes, eu vou mostrar para vocês o material que a gente usa para fazer uma navegação. Uma calculadora simples, para você fazer uma regrinha de 3, uma régua, tá, para você fazer um traço ali onde você está indo, um transferidor, tá, que é isso daqui, ó, um transferidor aeronáutico. Então aqui em cima ele tem os graus, olha, onde você vai ter a sua proa, né? Você precisa do manual do seu avião para saber a velocidade aerodinâmica do seu avião, que é fundamental, porque você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para saber quanto tempo você leva para chegar até o seu destino. E a gente usa também uma folha de navegação, tá? Para anotar os nossos dados. A gente usa também uma carta ADC, que é uma carta de aeródromo, onde a gente vai ver as informações do aeródromo, tanto de onde a gente está saindo, quanto o que a gente vai, né? E eu vou mostrar também por que isso é importante na navegação. E, pessoal, o mais importante de todos, a carta de navegação VAC, né? Ou WAC, tá? Essa é a carta de navegação, olha só. Essa é a WAC, tá? 3262, né? Tá invertido a câmera aqui, tá? Mas olha só, e você tem várias cartas VAC, né? Que é por região. Então essa carta aqui, essa WAC, ela é do estado de São Paulo, região sudeste, né? Então você tem várias cartas WAC e quando você junta você consegue formar, tá, o mapa aí do Brasil inteiro, né? Elas são cartas específicas por região. Então o voo que a gente vai fazer, a navegação que a gente vai traçar aqui na prática hoje é de Bragança, daqui onde eu estou agora, né, São Paulo, tá, até Pouso Alegre, Minas Gerais. Então vamos lá, vamos ver agora na prática como que se faz uma navegação usando uma carta aeronáutica. Bom, pessoal, então primeira coisa, a gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Óbvio, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, a origem e o destino, tá? A origem a gente vai pôr da onde a gente está saindo. Então no caso, eu tô saindo aqui de Bragança, tá? A gente vai pôr aqui o código ICAO do aeroporto, ó, Sierra Bravo, Bravo, Papá, tá? Para Sierra November, Zulu, Alfa, que é o aeroporto ali de Pouso Alegre, tá bom? Depois, elevação. Para a gente saber todas as informações do nosso aeródromo, nós temos, tá, um site chamado IceWeb, que é um site da aeronáutica, em que ela coloca ali NOTAM, informações do aeródromo para onde você está indo. Então você sabe se ali você tem uma pista de terra, de grama, de asfalto, o peso em que essa pista suporta, para saber se o seu avião, né, dependendo do peso dele, ele pode pousar ali, tá? Então nós temos algumas informações, inclusive nós temos a carta que eu mostrei para você, que é essa carta aqui, olha só, que ela traz informações do aeródromo, que a gente vai colocar aqui também. Então olha só, ela traz, ó, o serviço de informação de voo, tá? A frequência aqui, ó,
de Bragança, né, pra gente colocar a elevação do aeródromo, as pistas que tem nesse aeroporto. Então, essa aqui é a carta VAC, ó, tá bom? Carta de aproximação visual. Mas você tem a carta ADC, que é as informações aí desse aeroporto e de pistas, né? Então, a gente vai completar aqui, ó. Eu já olhei, né? Você tem que ver nesse site AIS Web, tá? A carta ADC, carta de aeródromo, para ver as informações dele. Então, como eu já peguei, eu vou colocar aqui, tá bom? Então, qual que é a elevação que a gente tem em Bragança? É de 2.887 pés. Então, a gente põe aqui, ó, 2.887 pés. E lá de Pouso Alegre, qual que é? É 2.904 pés. Então, 2.904 pés. Ok, cabeceiras que a gente tem aqui em Bragança. Então, aqui a gente tem a 196, tá? E a 34. São as duas cabeceiras aqui da nossa pista. E lá de Pouso Alegre é a 01 e a 19, tá? Então, essas são as cabeceiras dessas pistas aí, desses aeroportos, tá? Depois, o comprimento, segundo a carta aqui de Bragança, é de 1.200 metros por 30. E lá em Pouso Alegre, 1.220 por 30. Tá? Esse é o comprimento aqui da nossa pista. Tá ok? O tipo de asfalto é a abreviação ASPH, asfalto. Então, as duas são pistas de asfalto, nenhuma aqui é de terra. Então, aqui nós temos as informações do nosso aeroporto. Ok. Agora a gente vem para essa tabelinha aqui, ó. Aqui, veja que está faltando informação que é exatamente da nossa navegação. E a gente vai colocar agora, tá? Então, como que a gente vai traçar uma navegação? Temos aqui a carta WAC, a nossa carta VAC. Primeira regrinha da navegação. Pegar uma régua, vir aqui na sua folha e traçar uma reta, olha só, do ponto onde você está saindo aqui de Bragança Paulista, a gente traça uma reta aqui, ó, até Pouso Alegre. Traça uma reta, vem aqui, ó, faz uma retinha, bacana. Pode ver que eu já fiz essa navegação, né? Já fiz algumas outras navegações. Tá aqui, ó, primeiro ponto da navegação. Ok, o que a gente faz agora? Então a gente já sabe, né, o sentido que a gente tem que ir. Agora, a gente vai colocar aquele transferidor, que é um círculo, em cima de um paralelo ou de um meridiano. No caso, o paralelo são essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Que tem um quadrado aqui. Isso daqui é um paralelo, né? E cada quadradinho desse, dentro dele, você tem 60 milhas náuticas, né? Então, você conta aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ele acaba um pouquinho para cima. Deixa eu subir um pouco mais a câmera aqui, ó. Beleza? Ficou bem em cima aqui do quadrado, né? Então, cada quadradinho desse tem em torno de 60 milhas náuticas. Isso vai ser importante para a hora da gente fazer a nossa regrinha de 3 ali. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar o transferidor, tá aqui, e a gente vai colocar esse transferidor, esse buraquinho dele, em cima da onde a linha cruza esse paralelo, tá? Então, olha só. Ele cruzou aqui em cima, né? Ó, o norte está aqui, tá? Ó, norte, né? Então, você coloca bem em cima da linha, onde cruza a linha, e você aponta, olha só, a direção do transferidor exatamente aonde está a sua linha aqui. Ou seja, ele deu aqui pra gente, olha só, 40 graus. Então a gente vai vir aqui na nossa folhinha de navegação e a gente vai colocar aqui em proa verdadeira 40 graus, tá? Então a nossa proa verdadeira vai ser 40 graus. Agora, a gente vai seguir essa proa verdadeira? Não. E por que não? Aí que tá o X da questão. A gente tem a declinação magnética do planeta Terra, né? Então como que a gente vai fazer para calcular a DMG? A DMG, ela é uma linha tracejada, essa linha aqui, ó, tá? Tá vendo? Tem uma linha tracejada aqui, ó. Ó, essa linha tracejada é o que a gente chama de declinação magnética. Essa declinação magnética é de 21 graus oeste, ou seja, west, né? Que está em inglês. Aqui nós temos uma outra declinação magnética, olha só, de 20 graus oeste, tá? Ou seja, essa linha tracejada é a nossa declinação magnética. Então, por que é importante você calcular a declinação magnética? Porque é quando você calcula essa declinação, é isso que você vai ter que seguir na sua bússola, tá? Então, por exemplo, se for oeste, como é esse caso aqui, a gente vai somar a nossa proa verdadeira de 40 graus com essa declinação de 21 graus, tá? Agora, se for leste, a gente vai, o quê? Vai subtrair dessa nossa proa de 40 graus. Então, aqui, como ele é 21W, né? Ou seja, oeste, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui e vai somar isso com a nossa proa de 40 graus.
Ou seja, vai dar 61 graus. Então, a nossa proa magnética, olha só, 61 graus. E a nossa proa bússola, 61 graus. Então, é isso daqui, pessoal, que a gente vai ter que seguir após a decolagem do avião. A gente vai ter que aproar 61 graus e seguir essa linha até Pouso Alegre. Bacana? Então, depois disso daqui, a gente vai descobrir também uma outra informação muito bacana, que é, tá, o nível de voo, o FL, ou seja, o Flight Level, né, que a gente vai ter que seguir. Ou seja, como eu sei o nível de voo que eu vou ter que seguir? Isso vai depender também o lado, né, que a gente está voando. Ou seja, se o rumo ele estiver à direita do transferidor, ou seja, do 000 graus até 179 graus aqui embaixo, é FL ímpar. É o que acontece aqui com a gente, porque a gente vai voar o quê? A 61 graus, ok? Então a gente vai usar um FL ímpar. Agora, se for desse outro lado do transferidor, do lado esquerdo, entre 180 graus e 360 graus, isso é um FL par. Tá? Então essa é a regra de navegação. Então na volta a gente vai usar um FL par, ou seja, 4.500, 6.500, 8.500 pés, né? Então, para a regra geral, eu vou colocar aqui, ó, na folha aqui para vocês verem. A gente vai ter que ir no nível, então, olha só, 5.500 ou 7.500, tá? 9.500, tá? Saiu meio um S aqui, 1.500, né? Bom, isso aqui vai até o 14.500, tá? Que é a regra de voo visual. Passou de 14.500, né? A gente entra em IFR, que é voo por instrumento, tá? Então a gente vai usar o quê? O VFR, que é voo visual, como eu falei para vocês, partindo dessa navegação por contato e da navegação estimada. O 5, olha só, ele representa o nível de voo ímpar, tá bom? E o 500 representa o voo visual. Ok? Então, para ir até Pouso Alegre, a gente vai ter que usar um FL ímpar, porque a gente está do lado direito do nosso transferidor. E para voltar, a gente vai usar um FL par, porque ele vai dar 240 graus na volta, né? Então, a gente vai estar do lado esquerdo do nosso transferidor, beleza? Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui à nossa navegação. Então, a gente sabe que o nosso FL, vamos manter aqui, ó, 5.500 pés. Beleza? Agora, Giovanni, mas está faltando quantas milhas tem de Bragança até Pouso Alegre? E para a gente saber também quanto tempo a gente vai levar de voo de Bragança até Pouso Alegre. Então, o que a gente faz? Isso é uma tática bem primitiva, tá, pessoal? Olha só, você vai pegar a sua folha mesmo de papel, vai colocar entre esses dois pontos e vai fazer um pontinho até onde você vai chegar. Ok, nós temos essa medida. Você vai colocar essa medida em cima desse paralelo, tá? Olha só. E vai medir quantas milhas tem. Lembra que eu falei que cada um desse daqui é 60 milhas, cada quadradinho? Então a gente vai contar, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 55. A gente vai ajustar aqui, ó. 54 milhas, tá? A gente vai ter mais ou menos, pessoal, olha aqui, ó. 54 milhas. Vou arredondar aqui para 54. Né? E a gente vai colocar, então, na nossa folha de navegação, a distância, tá? 54 milhas. Beleza? E por que é importante isso daqui? Tá? Porque agora a gente vai saber a velocidade do nosso avião. E para isso, é o que eu falei, vocês têm que ter o manual do avião que vocês estão voando. Então, nesse caso, olha só. Segundo o manual desse avião, isso é o quê? É 80 milhas. Isso dá mais ou menos aí uns 160 km por hora, tá? Então a gente vai usar o quê? 80 milhas que está no manual, que é o nosso voo reto horizontal para regime de cruzeiro desse avião. Se você usa um jato, óbvio, você vai lá para casa dos 500, né? 700 km por hora, tá? Então a gente sabe o quê? Que o nosso avião, ele usa o quê? A velocidade dele é 80 milhas. Então a gente coloca aqui, ó. 80, tá? Milhas. Essa é a velocidade. E agora sim, isso é muito importante para a gente saber o tempo de voo, né? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, tá? Então você faz o quê? Você faz, olha só, essas 54 milhas, né? Aliás, você pega essas 54 milhas que a gente achou, tá? Então, 54 milhas para quê? Para 60 minutos, certo? E aqui você tem o quê? O 80, tá? Para X. Então você vai fazer essa regrinha de 3 simples, isso vai dar aqui, ó, 39 minutos, a gente arredonda então para 40 minutos, tá? Então, esse voo de Bragança até Pouso Alegre, a gente vai ter em média
40 minutos, depende também da direção do vento, se ele está ajudando ou se ele está atrapalhando, né? Se ele está de cauda ou está de proa. Então, temos mais uma informação. O tempo de voo, 40 minutos. Olha que bacana. Então, preenchemos aqui mais uma tabelinha, tá? E o departure, a gente vai colocar aqui, sei lá, a gente vai decolar às 9 horas, tá? Só para facilitar o cálculo, né? Bacana, preenchemos essas duas tabelas, preenchemos a tabela aqui da navegação, propriamente dito. Aí você vê também no manual ali do seu avião os litros, né? Quantos litros o seu avião faz, tá? Nesse caso, ele 92 litros, né? Então, nós temos aqui 92 litros e você tem um consumo que ele consome em torno de 20 litros por hora, tá? Então a gente põe aqui, ó, 20 litros por hora, tá? A autonomia, se a gente levar em conta que a gente tem 2 horas de navegação, vai uma horinha para ir, mais uma para voltar, né? A gente gasta então em torno aqui de, a nossa autonomia, 40 litros, tá? A gente vai gastar. Por quê? Ele gasta 20 litros a hora, então cada horinha, né, uma hora para ir, uma hora para voltar, a gente vai gastar em torno de 40, tá bom? Então, isso daqui, e aqui é o arrival, né? A hora que a gente chega, tá? Isso aí você preenche depois, né? Ou pode preencher agora também, né? Se der uma hora para ir, né? Até lá, então você coloca aqui 10 horas, tá? Mas nunca chega, né, nesse horário, depende aí do vento também, tá? Então, a gente preencheu aqui, ó, o básico, tá? Para nossa navegação. A gente colocou o básico, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Tem outras informações, por exemplo, as observações. Lá, na carta, a gente viu o quê? Qual que é a observação que a gente tem aqui? É que na cabeceira 01, lá de Pouso Alegre, a gente tem o quê? Torre perto da cabeceira 01. Então aqui você coloca alguma observação, se tem algum obstáculo na pista, né, entre outras, tá? Nesse cantinho, você pode fazer a direção que você vai chegar no seu aeródromo, tá? Então você vai estar voando aqui, olha só. Aqui está o seu aviãozinho, né? Você vai chegar, você vê aqui a direção, olha. Então você vai chegar mais ou menos paralelo assim, ó, com a pista, tá? Aqui você vai ter a cabeceira 01, né? Seguindo a Rosa dos Ventos, tá? E aqui a 19, tá bom? Por quê? Porque se você estiver vindo de lá para cá, você vai olhar aqui na pista, cabeceira 19, você sabe que você está a 190 graus, ou seja, você está para baixo do nosso transferidor, né? Então você sabe que você vai chegar aqui, ó, na cabeceira 01, beleza? Então, a gente sabe que a direção que a gente vai chegar dessa pista, né, o sentido dessa pista, e você pode colocar aqui para facilitar também a frequência, tá? Do lugar onde você está indo, tá? Então, você pode colocar aqui, a frequência também tem na sua carta, na carta ADC, na carta de circuito padrão, né? Então você coloca aqui a frequência, por exemplo, lá em Pouso Alegre tá sem frequência, tá? Então a gente coloca geralmente o número aqui, ó, do aeródromo, tá? Vai pôr aqui, ó, só pra gente ter uma noção. E a frequência de Bragança, que é 125,70, tá? Então, ou seja, isso facilita também, porque você vai estar com a sua folha de navegação ali no seu colo. Então, você já olha a frequência e já sabe qual que tem que sintonizar na sua rádio, tá bom? Então, coloca as informações que facilite a sua navegação, né? E agora a gente vem para as referências, a tão chamada referência. Aqui na nossa rota, eu já fiz 3 referências que a gente vai ter que usar. Então, a primeira referência vai ser em Vargem, a segunda referência é em Extrema e a terceira referência é Cambuí. E aí a gente chega em Pouso Alegre. Então, como que a gente vai colocar isso na folha de navegação? Então a gente vem aqui, olha só. A primeira referência que a gente tem, Vargem, tá? Vargem. Vargem vai estar o quê? Vai estar à nossa direita, né? Olha só. Você pega aqui Vargem, olha só, à nossa direita. Eu costumo fazer essa bolinha que representa uma cidade pequena, tá? Ou seja, olha só, a bolinha é cidade pequena e o quadrado é uma cidade maior, uma cidade grande, tá? Então, a gente sabe que Vargem ele vai estar à nossa direita como referência, uma cidade pequena, né? E a gente tem que saber o quê? Quantas milhas ela tá e quantos minutos eu vou levar para chegar nessa referência, para que você possa fazer um cross-check aqui no seu relógio e falar, olha, bacana, deu tantos minutos, eu estou passando exatamente em cima da minha referência, né? Onde era para mim estar passando, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema da folhinha de papel primitiva. Você vem aqui, olha só, e pega aqui, ó, de Bragança, onde a gente saiu até Vargem, né? Faz um pontinho, vem aqui no seu paralelo, mede. Isso aqui dá pra gente, pessoal, em torno de 9 milhas, tá? Ó, vai dar aqui, ó, 9 milhas, né? Então, a gente sabe que a gente tem 9 milhas, né? Então, a gente vem aqui, ó, coloca no seu papel aqui, ó, distância 9
milhas, tá? Agora a gente tem que saber o tempo para a gente chegar nessa referência. Mesma coisa, regrinha de 3, pessoal. Então a gente vem aqui, ó, fazendo esse cantinho aqui, tá? Então, 80 para 60 minutos, né? E a gente tem aqui, ó, 9 milhas para X. Então, você faz aqui, ó, vezes 60, divide por 80, isso aqui vai dar pra gente 7 minutos, tá? Então, ou seja, a gente vem aqui na nossa folhinha de navegação, o tempo calculado para a gente passar em cima de Vargem da nossa referência é de 7 minutos. Então, a gente decola de Bragança. Após dar 7 minutos no nosso relógio, lembre-se, navegação estimada, né? Relógio, bússola e velocímetro. Então, a gente sabe que quando der 7 minutos, a gente vai estar passando por Vargem. Você olha para a direita e vê a cidadezinha de Vargem, tá bom? Isso a gente vai fazer com todas as referências, tá? Então, a próxima referência, quem que é? É Extrema. Então, você vem aqui, ó, pega aqui, ó, de Vargem até Extrema, tá? Não pega tudo, né? Senão vai dar mais, tá? Então, pega só de Vargem até Extrema, você coloca aqui no seu paralelo, tá? Isso aqui vai dar pra gente 4 milhas, tá? Então você vem aqui, né, coloca aqui, ó, 4 milhas, tá? É Extrema, tá ok? Então, também vai estar a nossa direita extrema, e aqui você coloca um quadradinho um pouquinho maior. Eu tenho o costume de fazer isso para facilitar, tá? Para mim saber que eu vou ter que olhar para uma cidade grande, né, por exemplo, tá? Então, você sabe que temos 4 milhas de Vargem até Extrema, olhando para a direita, onde vai estar aqui, ó, a nossa referência. Bacana? E aí a gente faz a mesma coisa, regrinha de 3. Né? Vem aqui, ó, 80, 60, a gente pega quantas milhas? 4 milhas, tá? Para X. Então, vezes 60, divide por 80, isso aqui vai dar pra gente 3 minutos, tá? Então, ou seja, de Vargem até Extrema, nós temos aqui 3 minutos até chegar, então, nessa próxima referência. Bacana, pessoal? Olha que legal. Lembrando que sempre isso aqui ela pode variar de acordo com o vento, se o vento está de proa ou de cauda. Às vezes você pode fazer em menos tempo ou em mais tempo, né? Mas o importante é você saber que você está passando por essa referência e saber que você está na sua rota certa, ou seja, na sua proa verdadeira, ok? O importante é não sair dela, né? E aí a última referência que a gente colocou aqui, que é quem? É Cambuí, tá? Então, Cambuí também vai estar à nossa direita, é uma cidade um pouco maior, tá? Então faz o quadradinho aqui, e a gente vai usar o mesmo sisteminha da folhinha arcaica, né? Então olha só, de Extrema até Cambuí, você coloca aqui, ó, no seu paralelo, você mede 21 milhas, tá? Isso aqui dá em torno, olha só, de 21 milhas, tá? 10, 20, 21 aqui, ó. Então, a gente vem aqui, 21 milhas, é um pouquinho mais longe, né? Então, consequentemente, os minutos vai dar um pouquinho mais, né? Faz a regrinha de 3, acho que tá até sem espaço aqui, ó. Faz a regrinha de 3, tá? 80 para 60 minutos e 21 milhas para X, né? NM, Nautical Miles, tá? Então, a gente faz lá, vezes 60, divide por 80, isso vai dar aqui pra gente 16 minutos, tá? Então, dá 16 minutos. Então, você vem aqui, olha só, e dá 16 minutos. Lembra que eu falei que ia dar um pouco mais? Porque é um pouco mais longe, né? Ó, de Extrema até Cambuí é um pouco mais longe. Então, 16 minutos até chegar em Cambuí. A gente olha para a direita, vê a cidade de Cambuí. Beleza? E por último, pessoal, para encerrar, não é nem referência, né? Seria exatamente o nosso ponto de chegada. Você pode colocar também que seria Pouso Alegre. Né? Então você põe aqui, ó, Pouso Alegre, né? Você não precisa colocar a direção que você vai olhar, porque provavelmente ele vai estar à sua frente ou embaixo de você, se você, né, conseguiu seguir a navegação certinho, né? E aí você faz o mesmo esquema, pega aqui, ó, de Cambuí até Pouso Alegre, né? Fazer um pouquinho maior pra gente não confundir. Coloca aqui no seu paralelo, isso dá o que pra gente? 20 milhas, tá bom? Então, a gente sabe que até Pouso Alegre você tem mais 20 milhas. Vamos fazer a regrinha de 3, básica, tá? Então, 80, que é a nossa VA, para 60 minutos, né? 80 milhas, tá? É a velocidade do avião, né? Só para frisar aí para vocês. 20 milhas, né? Nautical Miles, até Pouso Alegre, tá? Para X. Então, 20 vezes 60, divide por 80, isso aqui vai dar pra gente 15 minutos, tá bom? Então, você vem aqui, olha só, 15 minutos. Um pouquinho menos, porque essa aqui é 21 milhas, essa aqui é 20 milhas, então bateu
Bacana. Tá ok, pessoal? Então é isso. É assim que a gente faz uma navegação aérea. Preenchemos todos os dados da nossa navegação, dados fundamentais para a nossa navegação, inclusive as nossas referências, que é fundamental para você saber se você está na rota certa, né? Então, olha, daqui 7 minutos eu vou bater em Extrema, tá? Então, olha aí no seu relógio, deu 7 minutos. Pô, não achei Extrema. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Provavelmente você desviou da rota. Então, a referência é muito importante na navegação. Beleza? Então é isso, pessoal. É assim que a gente faz a navegação. Na volta, você usa o mesmo sistema, né? Você vai usar... Lembra que eu falei que a gente vai usar um FL par, no caso, porque a gente vai estar do outro lado aqui do transferidor, né? Então a gente vai estar com 200... Eu não lembro agora, tem que fazer a navegação para ver, mas é em torno de 240 graus, tá? Então a gente volta em 240 graus, né? Então a gente vai usar o outro lado do transferidor aqui, tá bom? Então seria FL par, a gente pode voltar em 6.500 pés, 8.500 pés. Lembrando até o 14.500, que é a regra aí de voo visual, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de como se faz essa navegação. Bem simples, né? Então, pessoal, recapitulando. Primeira regra da navegação. Pega uma régua e faz um traço de onde você está saindo até onde você vai chegar, ok? Segundo ponto da nossa navegação, usar um transferidor aeronáutico, colocar o transferidor em cima onde cruza a sua linha que você traçou com a régua, em cima ali do paralelo, né? Você cruza ali e aponta a direção que está a sua linha, você vai achar a sua proa verdadeira. Ela que você vai seguir? Não. Você tem que fazer o terceiro passo, que é calcular a declinação magnética da sua carta, né? Lembrando, se for oeste, tá? Você soma, se for leste, você subtrai da sua proa verdadeira. No nosso caso, a gente somou, né, os 21 graus ali, tá? A gente achou 61 graus. Então, é isso que a gente seguiu na nossa proa magnética, ou seja, na nossa bússola, 61 graus até o nosso destino, ok? Quarto ponto da nossa navegação é o nosso FL, ou seja, o nível de voo, tá? Se vai ser ímpar ou se vai ser par, depende do lado do transferidor em que você está voando. Quinto ponto, então, da nossa navegação, usar a folhinha primitiva, né? Ou seja, você coloca ali de onde você saiu, marca o risquinho até onde você vai e vê quantas milhas você coloca em cima do paralelo, né? Cada quadradinho tem 60 milhas, você mede quantas milhas tem até lá. Isso é importante para fazer a nossa regrinha de 3, tá? Então depois você vê a VA do seu avião que você está voando, a velocidade aerodinâmica, né? Você coloca ali, tá? Faz uma regrinha de 3, então no nosso caso foi 80 milhas, tá? Depende do avião, pode ser 120, 130, 300, 400 km por hora, né? Ou 400 nós. Então você vê ali qual que é a performance do seu avião em voo reto horizontal, né? Voo de cruzeiro, coloca ali então para 60 minutos e embaixo você coloca as milhas que você achou para X, tá? Você faz a regrinha de 3 e acha quanto tempo você vai levar, baseado naquelas milhas que você achou, tá? Para chegar até o seu destino. Bacana, pessoal? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, como que é feito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido como que é feita uma navegação aérea, usando apenas uma carta, né? Uma navegação antiga, né? Vamos dizer assim, mas que é usada até hoje em dia. Então, se o piloto não tem GPS, se o piloto não tem tecnologia, né, mais avançada para fazer uma navegação, que praticamente já faz tudo para ele, ele vai usar essa navegação raiz, né? A navegação usando uma carta WAC, uma carta VAC, usando aqui a sua calculadora, o seu transferidor e a sua régua e a folha primitiva, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tem mais dúvidas sobre aviação, comenta aí também que eu faço um próximo vídeo, tá bom? Pessoal, obrigado, se inscreva no canal, tá? Lembre-se de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, né? Se foi uma informação boa, né, e legal para você, tá bom? Então, fui, até o próximo.